célula de terça-feira, que foi compartilhado ali a respeito do nosso amigo, o Espírito Santo de Deus, né? Nosso amigo, aquele que caminha conosco, que é o consolador, o auxiliador, o que corrige a nossa trajetória, né? Nossa bússola nessa caminhada, e muitos testemunhos maravilhosos. E nós podemos ver que Deus está fazendo algo, amém? Deus está fazendo, ainda que no silêncio, ainda que invisível, Deus está fazendo, né? Comentei aqui há um tempo atrás, que quando nós estudamos teologia, no período neotestamental, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, tem os anos de obscuridão teológica, que se chama, que são os 400 anos ali, a qual a Bíblia diz que Deus não falava através de profetas, Deus não falava através de homens, não tinha levantado pessoas para falar com o povo, não tinha, ficou um tempo sem cessar. Mas esse período Deus não deixou de trabalhar. Entenda uma coisa, Deus não deixou de trabalhar. Deus fez com que o campo ficasse propício para a vinda de Jesus. O Império Grego havia dominado todo aquele território ali da Europa, África, o Império Grego dominou tudo. E aí fez com que se expandisse a língua grega. A língua grega era dita em quase todos os países, se falava a língua grega, irmão. Quase todos os países. E aí Jesus veio, facilitou o quê? O evangelismo e a propagação da palavra. Ou seja, Deus estava trabalhando no silêncio. Deus estava preparando um caminho para Jesus vir. E aí, posterior ao Império Grego, quem veio? Quem estudou história lá? Veio qual império? O Império Romano. E o Império Romano veio e começou a criar infraestrutura, abrir estradas, favorecendo quem? O Evangelho, a evangelização, o caminhar do povo para lá e para cá. Antes de Roma, quando Roma chegava, uma das marcas do Império Romano era chegar na cidade e mudar a infraestrutura, fazer estradas para aquela cidade. Então, antigamente não tinha. E aí Jesus veio nesse período. Foi feito quando? Dentro dos 400 anos de silêncio de Deus. Então, o silêncio de Deus não significa que não tem trabalho de Deus. O silêncio de Deus não significa que Deus não está trabalhando. Entende isso? Deus está trabalhando. Porque todas as coisas cooperam para o bem. Você ama a Deus? Então as coisas estão cooperando para o seu bem, ainda que você não esteja vendo. Ainda que você não esteja vendo. E é assim, irmão, e nós vemos uma caminhada. E, pastor, então por que há tanta dificuldade da gente entender? Porque há mesmo, irmão. A Bíblia é cheia de paradoxos. Nós vamos parar para ler, e se você for tentar entender tudo, dá uma pirada na cabeça. Tem coisa que a gente não entende. Por quê? Tem coisa que a gente só tem que crer, irmão. Se Deus quisesse que a gente entendesse tudo, irmão, Ele não ia falar que você não ia precisar de fé, você não precisava crer. Porque quem entendeu não precisa de fé, irmão. Precisa de fé? Não precisa de fé quem já entendeu. Se eu convencer o Douglas de algo, ele vai precisar ter fé em algo? Ele já está convencido daquilo, então ele vai caminhar com uma certeza, porque ele está convencido daquilo no coração dele. Agora, quando a gente não está convencido, não estou vendo, mas eu vou crer. Eu vou crer que vai acontecer. Então eu não estou entendendo, mas eu estou crendo. Entende isso? Pedro, o que Pedro falou? Pedro, quem era o especialista ali, irmão? Era Pedro. Foi ministrado aqui, o especialista de pesca era Pedro. E o especialista resolveu crer na palavra de quem estava indicando, guiando. Sabe, irmão, a gente às vezes tem que entender isso. Nem tudo vai estar claro para mim, nem tudo vai estar explícito para mim, mas eu tenho que aplicar a fé e confiança em Deus. É Ele que Ele que vai, é Ele que me guia, é Ele que direciona as coisas. Então, ou eu tenho fé nisso, irmão, ou eu estou vivendo uma fé fraca. Eu ainda não estou entendendo exatamente o que é o Evangelho na minha vida. Eu não estou entendendo o que o Espírito Santo de Deus está agindo e está fazendo na minha vida. Então eu preciso entender que há tempos de processo de silêncio, há tempos que Deus não fala, há tempos que Deus me confronta, há tempos que Deus está me levando a lugares que nem eu imaginava que eu ia chegar, mas para Ele me levar a esse lugar que nem eu imaginava, Ele precisa me preparar. Né? Lembra lá de José?
José foi preparado para chegar a governador. José não saiu de Canaã e foi para o Egito para ser governador. Ele chegou como escravo, ele foi prisioneiro, ele foi preparado por Deus para se tornar governador. E às vezes Deus está nos preparando, nos forjando, e a gente está afrouxando para Deus. A gente está afrouxando, não, eu vou desistir, eu vou abandonar. Não, irmão, a gente precisa entender, a gente precisa saber que há um movimento espiritual atuando ao nosso redor, que tenta nos impedir também. Há um inimigo das nossas almas, há aquele que não quer que o plano de Deus dê certo na sua vida, há aquele que quer te tirar deste caminho. Olha só, eu estava vendo um clipe, eu vou até assinar agora essa semana, para eu poder assistir o filme, que está lá no Brasil Paralelo, Oficina do Diabo. Quem já deve ter pego aí, ó, eu não assisti ainda, mas eu vi o clipe, eu falei, vou assistir esse filme aí. Eu vou assistir Oficina do Diabo. E é as estratégias que o diabo utiliza para ir tirando as pessoas da bênção, e várias estratégias que o diabo vai usando. Então, você acha que ele não estratégia para te desanimar, para te fazer você retroceder, para fazer você esfriar na fé? Bobo você se não acreditar nisso. Bobo você se não acreditar nisso. Então, o diabo tem uma estratégia contra a sua vida. E ele vai utilizar assim que você afrouxar, assim que você baixar a guarda, você. Então, enquanto você está com a guarda alta, irmão, não vai vir com afronta, não. Você está com a guarda alta, irmão. Você está com a guarda alta. Agora, quando você baixar a guarda, aí o diabo vem. Então, cuidado. Esteja ali firme, esteja entendendo as coisas espirituais. E aí a gente às vezes não entende tudo isso que Deus vai fazendo na nossa vida, vai falando para nós, vai tentando se mover em nossas vidas. E aí a gente não entende também o porquê Deus nos coloca em certo lugar. Por que você está nessa igreja? Por que você está aqui? Sabe, irmão, eu tenho umas concepções, e isso é dentro do evangelho, não tem um sentido eu estar numa igreja a qual eu não confio no pastor que está nela. Não tem sentido. E não tem sentido eu estar numa igreja e confiar num pastor e não aceitar uma instrução desse pastor. Entende isso? Eu estou falando no geral, tá? E aí o que acontece? Muitas vezes a gente entende assim, não, o pastor está me direcionando, o pastor está falando isso, mas eu não vou fazer não, porque eu não entendo dessa forma. Então o que você está fazendo nesse lugar, nessa igreja? Porque você tem que entender, se você está numa igreja e você confia que aquele pastor é de Deus, você precisa confiar nesse pastor. Agora, não, pastor, eu não confio em homem. Irmão, então esquece igreja, porque igreja é homem, igreja é mulher, igreja são pessoas. É assim, irmão. Ah, pastor, mas tem muita gente que faz errado. Se você vê errado, corrija, irmão. Não se cale. Não se cale para o erro, corrija. Se a pessoa não quiser correção, sai daquele lugar. E seja aqui também. Se você encontrar um erro em mim, se você encontrar um erro no pastor Jair, venha e nos corrija, irmão. E se nós não aceitarmos, sai deste lugar, vai embora. Entende isso? Então, mas não use nada como muleta de desculpa para não ser obediente, para não seguir as orientações de uma liderança espiritual. Não seja desobediente em seu coração. Sabe por quê, irmão? Porque isso não traz bênção para você. Não traz bênção para você. E aí você fica patinando na sua vida, porque seu coração é duro e desobediente. Sem que você perceba às vezes. Porque às vezes da boca você, não, o senhor é meu pastor. Será que eu sou seu pastor mesmo? Você já fez essa pergunta? Faz essa pergunta agora para você aí. Eu sou o seu pastor de verdade? Você me considera o seu pastor? Se eu falar algo para você fazer que confronte o que você pensa, você faria? Não estou falando que confronte a Bíblia. Que confronte o que você pensa, você faria? E aí essa resposta vai dizer se eu sou o seu pastor ou não. Você entende, irmão? Então, tem tudo a ver onde eu vou chegar aqui. Então, nós precisamos entender o que é evangelho, nós precisamos entender o que é a igreja do Senhor. Porque às vezes a gente patina, às vezes a gente está em campos de escolha, e é muito do que eu vou falar agora, hoje aqui. Eu vou falar muito sobre escolhas e decisões. Eu vou falar muito hoje sobre escolhas e decisões. E tem pessoas que vieram e caminham na igreja há muitos anos, estão na esfera de escolhas ainda. Eu estou escolhendo se eu quero ou não quero. Mas não se decidiu ainda. Porque quando eu me decido, eu não escolho mais nada, porque eu tomei uma decisão já da minha vida. Eu parei de escolher. Porque o evangelho tem a ver com morte. E eu preciso entrar no evangelho morrendo. Jesus foi falar isso, aí eu vou entrar no paradoxo. Jesus foi falar isso para um cara que entendia muito, e esse cara não entendeu,
Nicodemos, você conhece a história? Falou assim, importa o homem nascer de novo. E aí esse homem que entendia muito na sua mente, não entendeu o que Jesus estava falando. Ele fala, você mestre, não, sabe das profundezas das escrituras, da Torá, e não está entendendo essa coisa tão simples que eu estou te falando? Cabe ao homem nascer de novo. É necessário ao homem nascer de novo. É necessário. E ele não estava entendendo isso. Mas como pode eu entrar de novo no ventre da minha mãe? Não. Ele estava querendo dizer assim, ó, você precisa morrer para que você nasça outra vez e aí comece a agir diferente e carente. E ele não estava entendendo esse homem, irmão. E aí, para o povo da célula, eu quero deixar o tema aí. Uma coisa ainda nos falta. Escreve aí, uma coisa ainda nos falta. Que você vai... Abra comigo a palavra de Deus no livro de Marcos. Evangelho de Marcos. Capítulo 10. Vamos orar por esta palavra, irmão? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero louvar o teu santo nome, Pai. Eu quero declarar que não há outro Deus em nosso meio, não há outro Deus neste lugar, Pai. Somente o Espírito Santo de Deus, Pai, é aquele a qual detém toda a autoridade neste lugar e em nossas vidas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, permeia em nossos corações, em nossas mentes, leva nossas mentes cativas ao Senhor, que toda preocupação lá de fora, toda preocupação externa, toda preocupação do amanhã, Pai, seja lançada na Tua cruz, porque amanhã o Senhor pertence, Pai, não a nós. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que nossos corações estejam voltados e nossos ouvidos estejam abertos para a Tua palavra nesta noite, Pai. Fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo, Pai. Traz vida sobre a Tua igreja, Pai. Traz vida, traz refrigério, vigor. Traz, Pai, vigor espiritual sobre a Tua igreja, Pai. Traz renovo sobre os Teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 10 de Marcos, versículo 17, diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu, Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse, Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Até aqui por enquanto. Amados, todos conhecem essa parábola. A maioria aqui, talvez 2 ou 3 não conheçam. Mas a maioria conhece essa parábola. Em alguns momentos falam de um jovem rico, né? Mas aqui já não é tão jovem, que ele fala que desde a juventude dele, ele praticava isso. E Jesus, e era um homem, irmão, extremamente religioso, porque ele fala para Jesus, e ele não estava mentindo provavelmente ali, ele fala para Jesus, Senhor, Jesus fala assim, olha, você conhece os mandamentos? Não matarás, não roubarás, não defraudará ninguém, honrará pai e mãe. Tudo isso tenho observado ou praticado desde a minha juventude. Ou seja, um homem religioso, um homem que caminhava segundo as regras estabelecidas. Então eu estou nessa regra, eu estou embutido nessa regra. Mas Jesus, ele conhece o nosso coração. Jesus conhece as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas intenções. Jesus conhece. E aí eu acho interessante. Por isso que eu quis ler em Marcos,
Porque Marcos pega um detalhe que Mateus não pegou. E aí diz assim, Jesus fitando o olho para ele, o amou. Jesus direcionou o olho para ele e amou ele. Então não era uma palavra de afronta a Jesus. Não, era uma palavra de confrontando, e Jesus o amou e falou, poxa, esse homem vai me seguir, esse homem vai caminhar junto comigo, vai ser mais um dos meus discípulos, e eu amo ele, mas só que tem algo que está prendendo ele, que está impedindo ele de se tornar meu discípulo, e eu amo ele tanto que eu vou falar para ele, olha, uma coisa te falta, pega tudo que você tem, vende, dê aos pobres, e me segue. Olha aí, ele não falou, vem e me segue, e no meio do caminho eu vou te mudando. Ele falou isso? Vem e me segue, que aos poucos eu vou fazendo você perder o amor pelo dinheiro. Ele falou isso? Ele falou, vai primeiro, conserta essa situação aí, vai lá, eu estou te mostrando, ó, você é um cara bom, você é um cara bacana, meu, você segue os mandamentos, mas vai lá, tem algo no seu coração, que falta você abrir mão aí. Falta você abrir mão. E aí você vai lá, vende tudo que você tem, e vem, dê aos pobres e me segue. Ou seja, esse homem tinha um coração preso em algo. Algo faltava para esse homem ainda. Algo faltava para que ele pudesse seguir a Cristo como Cristo desejava que as pessoas que o acompanhavam o seguissem. Algo faltava para ele. E Jesus falou isso por amor. Jesus falou isso porque amava ele. Porque enxergou um potencial, enxergou que era alguém que podia estar ao lado dele e crescer. Mas esse homem, o que fez? Esse homem se sentiu contrariado. Entristeceu-se e foi embora, porque ele tinha muitas propriedades. Sabe, irmão, a nossa confiança, quando ela não está em Deus, ela está nas coisas, as coisas nos tiram do centro, sabia? As coisas nos tiram do eixo, as coisas nos tiram. E às vezes, Satanás conhece tanto a gente, mais do que nós mesmos, e Deus também nos conhece, mas Satanás te conhece. E ele conhece tanto a gente, irmão, que ele vai exatamente tocar nessas áreas que nós damos tanta importância. Para que a gente se abale, para que nosso seguir a Jesus seja comprometido. Então, o que nos falta? Nos falta entendimento de quem realmente o nosso coração está seguindo. Se são as nossas coisas ou se são as coisas de Deus. Por que eu falo de escolhas e decisões? Porque é muito importante, irmão. Escolha é diferente de decisão. Enquanto eu estou no campo da escolha, eu estou decidindo se eu vou no culto ou não vou no culto, se eu sou dizimista ou não sou dizimista, se eu faço ou não faço, se eu vou para o encontro ou não vou para o encontro. Quem decide sou eu, porque eu estou no campo da escolha. Eu escolho, eu tenho livre-arbítrio, eu posso escolher. Mas quando eu entrei para o campo da decisão, eu decidi quem é o meu Senhor, eu decidi seguir a Cristo, eu não escolho mais, eu pergunto para Ele. Eu não escolho mais. Senhor, o Senhor quer que eu vá para o encontro? Porque se o Senhor quiser, eu vou. Senhor, o Senhor, o que o Senhor fala? O Senhor quer que eu seja dizimista? Se o Senhor quer, eu vou ser. Então eu já não escolho mais. Irmãos, entende uma coisa. Por que foi tão louco Jesus caminhando na terra? Por que foi tão doido? Não sei se você já teve a oportunidade de ler a Bíblia toda, desde o começo do Novo Testamento, enxergando Jesus nas coisas. Se você parar para pensar, você enxerga Jesus nos Salmos, você enxerga Jesus em várias coisas. Você começa a fazer analogia de tudo com Jesus, você vai entendendo Jesus em todo o momento. Por isso que fala, no princípio era o verbo, no princípio, nada se foi feito sem ele, por isso que João fala isso. Porque ele sempre esteve. Quando você vê lá em Abraão, na aliança que foi feita, que foi lá um homem do céu, que fala um anjo, mas na tradução original ali era o filho do homem. Ali era Jesus que estava ali. Quando foi lutar com Jacó, quem estava ali era Jesus lutando. Quem estava ali com Jacó era Jesus. Então, quando você começa a entender a Bíblia e jogar essa sua mente ali, voltando e trazendo, enxergando Jesus em tudo, irmão, você vai vendo que esse cara, ele causou um rebuliço, pisou na terra. Por isso que os religiosos ficavam endemoniados. Os religiosos ficavam endemoniados, irmão. Quando via ele, por quê? Porque o povo começou a parar e olhar, e vinha um homem, irmão, que falava assim, quem é esse homem?
Quem é esse cara que está passando aí? Cara, esse cara tem amor, esse cara gosta dos pobres, esse cara gosta dos pecadores, esse cara cura os enfermos, esse cara expulsa demônio, e esse cara, ele não abandona ninguém, ele não lança a mão de ninguém. Todos que chegam a ele é atendido, Jair. Todos que chegam a ele é atendido. Todos que chegam a ele, irmão, saíam transformados. Todos que se chegavam. E aí o povo começou a olhar e falar, quem é esse Jesus? Aí olha para Jesus e eu fico pensando, se eu estivesse lá, como que ia ser eu olhando Jesus passar como um homem na terra? Porque esse cara é diferente. Porque, irmão, nem todos tinham a revelação de Pedro. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. 30 anos. Era, né, não podia ser um rabi ainda. Né? O rabi, ele teria que ser mais para frente. E aí ele, na verdade, ali ele podia ter a inicialização, né, com 30 anos. E aí ele, com 30 anos, esse homem passando e vendo essa diferença. De repente, as pessoas que paravam ao lado dele olhavam e ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí as pessoas começavam a olhar para ele e falavam, pô, meu caminho não é mais o caminho correto. Se ele é o caminho, a criação personificada, a criação na terra, irmão, ali foi como Deus criou o homem, era para ser aquilo. E aí a pessoa começou a se comparar, olhou como espelho. Pô, ele é o caminho, então meus caminhos não são caminhos. Ele é a verdade, a minha verdade é uma mentira. Entenda uma coisa, a sua verdade, irmão, é uma mentira. A sua verdade é uma mentira, não tem. A verdade é Cristo, irmão. A nossa verdade é mentira. E aí quando a gente começa a olhar isso, começa a dar um boom dentro de nós. O povo ali começou a dar um boom na cabeça deles. Que negócio é esse? E aí começaram a muitos, talvez, simpatizantes a chegar. E esse foi um homem. Simpatizava, sabia o que Jesus fazia. O que eu tenho que fazer para conquistar a vida eterna? Rapaz, não tem que fazer nada para conquistar a vida eterna. Tem que seguir Cristo. Ele está indo para lá. Eu preciso ir também. É Ele que está na vida eterna. Por isso que eu preciso dele. Eu preciso estar, eu preciso seguir. Mas para seguir a Cristo, uma coisa me falta. Sondar o meu coração. Sondar meu coração. Eu estou seguindo mesmo? Ou eu sou um praticador das regras? Não, eu honro meu pai e minha mãe, eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada. Mas uma coisa me falta. Seguir verdadeiramente a Cristo. E só segue a Cristo, irmão, quem decidiu. Não quem está escolhendo ainda. Porque a escolha me coloca numa posição diferente daqueles que decidiram. A escolha me coloca em eu ser o Senhor da situação. Não Cristo. Agora, quando eu decido por Cristo, o Senhor é Ele. Não sou eu mais. O Senhor é Ele. Escolha, olha só, irmão. Escolha é o ato de selecionar uma opção. Isso é escolha. Eu selecionei uma opção. E às vezes eu ainda estou no campo da escolha e Cristo ainda tem sido opção para mim. Então eu escolho quando eu venho para o culto, eu escolho se eu venho, se eu não venho, eu escolho se esse culto vai ser legal. Deixa eu ver quem vai ministrar. É o Jair, acho que eu não vou. É o Douglas? Não vou, não. Eu escolho se eu sou dizimista, eu escolho se eu vou amar ou perdoar quem eu vou perdoar ou quem não vou perdoar. Eu escolho, porque eu estou no campo da escolha. Agora, quando eu decidi seguir a Cristo, irmão, eu não tenho mais opção de escolha. Eu venho adorar. Eu vou ser dizimista. Eu vou perdoar, porque Cristo mandou perdoar, irmão. Não é porque eu quero, é porque Cristo mandou. Então não tem uma opção. Eu não posso escolher perdoar ou não. Eu decido perdoar, irmão, porque Cristo mandou eu fazer. Você entende? Eu não sei se eu vou, eu não sei se eu faço. Então você está na escolha, irmão. Você está na escolha ainda. Você tem caminho para a decisão. E uma coisa te falta. Não sei o que é. O Espírito Santo vai te falar aí. O que te falta para você decidir por Cristo? E sair da esfera da escolha. E falar, agora sim, Senhor. O Senhor é meu Senhor. Sabe por quê, irmão? A gente sabe que Deus tem que ser em primeiro lugar, sim ou não? Quantos aqui não sabia que Deus tem que ser em primeiro lugar na minha vida? Levanta a mão aí se você não sabia, porque não tem problema não saber. Você sabe? Então agora a pergunta que vem, que é o checkmate de Cristo para você. Deus é primeiro lugar na sua vida, de verdade? Deus é primeiro lugar na sua vida?
Você tem convicção. Se Jesus desce aqui agora, olhando para você aqui, Jesus, ó, não sou eu. Jesus está olhando para você. Filho, você não pode me enganar com a sua resposta. Eu sou o primeiro lugar na sua vida? Então, irmão, a gente sabe muita coisa e pratica pouco. A gente sabe muita coisa, mas pratica pouco. Então, o saber não é mais importante. O mais importante é obedecer. O mais importante é praticar o que sabe. Isso é mais importante. Então, eu preciso entender, irmão. Olha lá, Josué, põe aqui, Juninho, Josué 24, 15. Josué 24, 15. Você conhece essa passagem? Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrades, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí, o que mostra que essa escolha se tornou uma decisão? A caminhada. Não tem problema eu estar num campo da escolha, irmão. Mas eu não posso viver no campo da escolha. Eu começo num campo de escolha. Depois eu tenho que partir para o campo da decisão. Eu escolhi. Mas agora, o que vai provar a minha escolha? Não é o que eu falo. Deus é em primeiro lugar na minha vida. É o que você faz que vai provar se Deus é o primeiro lugar na sua vida mesmo. Não é o que você fala. Você pode falar. Mas se a sua atitude não é de ter Deus como primeiro na sua vida, você ainda está na escolha. Você não decidiu isso de verdade. Isso aí só está aqui na sua boca, ainda não veio para o seu coração. Isso só está uma fala ainda. Isso só é uma fala, só é uma escolha. Não é uma decisão ainda. Porque quando se tornou decisão, aí você começa a caminhar com aquela decisão. Você começa a caminhar em cima daquela decisão. Deus, vocês escolhem aí. Josué está falando, pode escolher, mas escolham. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. E as atitudes dele mostraram que ele tinha tomado uma decisão. Ele tinha escolhido e a escolha foi tomada uma decisão em cima dela. Então é isso que precisamos. É assim que precisamos caminhar. Para se tornar um seguidor de Jesus, irmão, é necessário decidir por Cristo. Eu preciso decidir. Então Cristo, ele não é uma escolha minha, irmão. Ele é uma decisão da minha vida. Enquanto eu acho que eu posso escolher, não, irmão. Sabe por quê? Qual a diferença, pastor? Porque, irmão, quando eu escolho, eu não abandono, entende? Eu escolho porque eu me simpatizei com o Jair. Eu escolho ter uma amizade com o Jair. Eu escolhi. Mas quando eu decido, aí não tem volta. Quando eu decidi casar com a minha mulher, eu não escolhi, eu decidi. Por isso que não posso me separar. Porque uma decisão não se separa. Uma decisão não me afasta. Uma decisão, irmão, é decisão, é para a vida toda. É entre vida e morte. Nós estamos falando disso aqui, irmão. Evangelho é vida e morte. É uns que vão para o inferno, para a morte eterna, e outros que vão para o céu. Isso que é evangelho, irmão. Então não é uma escolha, não, entende? Não é uma escolha, irmão. Se eu falar assim, levanta a sua mão aí, nós podemos escolher agora aqui, quem quer ir para o inferno? Então não é escolha, é decisão, irmão. É decisão. Eu preciso decidir Cristo por Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, é Ele. Eu preciso decidir por Ele, irmão. Enquanto eu não decido, eu fico no campo da escolha. Por isso que é muito patinar, né? Parece que tem crente, irmão, que está andando, parece que está naquela esteira da academia, né? Caramba, tirar foto. O Juninho tira foto lá direto, né? 5 km, mas não saiu do lugar. Andou e não saiu do lugar. Quantos conhecem alguém assim? Anda, não sai do lugar. Porque não decidiu, irmão. Não decidiu. Eu preciso decidir, irmão. Cristo é minha decisão. E quando Cristo é minha decisão, irmão, nada me abala. Porque meu alvo é Cristo. Esquecendo das coisas que para trás ficam, olho para o alvo, que é Cristo Jesus. Eu olho para Ele, independe do que está acontecendo. Independe. Eu olhei para Cristo, é Cristo minha decisão. É Ele. Mas
está acontecendo isso, o Lula é presidente, agora acabou, não, porque vão prender um fulano, não, porque meu trabalho vai me mandar embora, porque... E aí? Cristo, isso que importa. Ele é Ele, é para lá que eu vou. Eu coloco meus olhos nele, porque minha decisão foi tomada. E se minha decisão é tomada, é Cristo que decide por mim, não sou mais eu. Então eu não posso mais ter escolha, irmão. Então eu tenho que chegar. Estou falando do dia a dia, né? Se você quiser agir assim, pode agir, Cristo ama. O que eu vou fazer hoje, Cristo, para comer, né? Tem gente que vai ser radical, mas não é disso que eu estou falando. Estou falando da sua vida, irmão, da sua caminhada, decisões importantes da sua vida. Quem toma, é você ou é Cristo? Não, mas Deus deixou eu escolher. Deixa, irmão. E aí deixou você assumir a consequência do que você escolhe também. É isso aí. Uma coisa me falta ainda. Qual é? Não sei. Nós somos frutos das nossas escolhas e resultados das nossas decisões, irmão. Enquanto eu achar que eu tenho escolha, significa que ainda não tomei a minha decisão. Todo fruto precisa decidir a se tornar uma árvore para cumprir o propósito dele. A Bíblia fala que uma semente, para que ela possa germinar, ela precisa o quê? Morrer. Uma semente precisa morrer. Então o fruto, irmão, eu posso estar dando fruto. Pastor, olha, tem fruto, a obra tem fruto. Que bênção! Mas eu posso estar no campo da escolha ainda. Porque o propósito do fruto não é ser fruto apenas. É um dia se tornar uma árvore. É um dia crescer. É um dia poder alimentar outros. Porque se eu caio no campo do fruto e acho que está bom, eu não entendo o meu propósito de me tornar uma árvore um dia. E eu só vou me tornar uma árvore um dia, esse fruto que foi gerado, só vai se tornar uma árvore um dia se ele morrer. Porque aí ele deixou de ser fruto e começou a se tornar uma árvore. Aí sim, quando eu me tornar uma árvore, eu criei um propósito. Aí eu comecei a caminhar. Mas eu só vou criar uma árvore quando eu decidir. Decidi morrer. Eu preciso morrer. Nós precisamos morrer, irmão. Nós precisamos morrer para ter vida em Cristo. Só recebe vida dele quem não tem vida mais. Agora, se você já tem vida, irmão, o que Cristo vai te dar? Eu já tenho a minha vida. Então, Cristo não tem mais nada para te oferecer. Sinto te informar. Cristo não tem mais nada para oferecer quem já tem, irmão. Esse homem aqui foi lá, Cristo, o que eu tenho que fazer? Bom Senhor, o que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Você conhece os mandamentos? Óbvio. Qual deles? Fala um aí. Fala um aí. Pastor Alexandre me ensinou a seguir todos. Fala um aí que eu falo para o Senhor como que eu faço para seguir esse mandamento. Hein? Porque eu te amo, eu vou falar uma coisa para você. Uma coisa ainda te falta para ganhar a vida eterna. Pega teu dinheiro, vende tudo que você tem, pega o teu dinheiro, dá aos pobres e me segue. O Senhor conhecia o coração dele. Talvez seu problema não é o dinheiro. Talvez seu problema é seu filho que te impede, que você ama mais ele do que a Deus. Talvez o que te impede é as suas coisas que você ama mais do que a Deus. Às vezes é o seu ego que você ama mais do que a Deus, porque a minha opinião é importante. Se a nossa opinião fosse importante, irmão, Jesus não tinha deixado a palavra dele para nós. A palavra dele é importante para nós. Ele é importante para nós. Aqui, eu separei alguns homens que tomaram algumas decisões na Bíblia. Atos 9, põe aqui, você já... 18 ao 22. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e por aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém,
mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Demonstrando que Jesus é o Cristo. Isso é uma atitude de quem decidiu, não de quem escolheu. Isso é uma atitude de quem decidiu, que recebeu, olhou, falou, é isso aí, então eu decido ir. E decidiu ir. Começou a apanhar, foi preso, foi chicoteado, até chegar a ser morto. Mas não saiu do caminho da sua decisão. Quem decide é isso, irmão. O cara acabou de ter encontro com Deus. Acabou de ter um encontro com Jesus Cristo. Logo depois, estava pregando na sinagoga. Logo depois, estava confundindo os sacerdotes. E demonstrando que Jesus é o Cristo. Ou seja, quem decidiu, demonstra. Demonstra, irmão. Não só sabe o que é para fazer, faz. Quem decidiu, faz. Então, nós estamos no caminho da decisão. Outro, Mateus 4, 19 ao 20. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Imediatamente. Sabe quando foi isso aí? Cadê o Cássio? Depois da passagem do Cássio. Olha, deixa eu falar só uma coisa para você. Eles eram pescadores. E o que eles faziam? Não era pescar, como o Cássio disse aqui, por diversão. Eles eram pescadores. Era a profissão deles. Profissão pescador. Profissão sapateiro. E o que aconteceu ali um pouquinho antes? Eles não tinham pescado nada, pensando, como que eu vou pagar minhas contas? Como vai ser agora? Ó céus, ó vida, ó azar. Lavando as redes ali, talvez era esse o pensamento deles. Entra Jesus na história. E aí Jesus vai lá, logo depois, as redes cheias, os barcos cheios, tiveram que chamar outros barcos para vir, quase indo a pique, ou seja, quase afundando. E aí, neste mesmo momento, ó, e eu vejo uma estratégia de Jesus aqui, tá? Isso aí é um pensamento meu, não precisa você comungar dele. Mas eu penso comigo, se eu chamar esses cabras sem dinheiro, sem nada, Jair, com a rede vazia, se eu chamar eles vão vir por interesse. Deixa eu mostrar para eles aqui o que eu posso fazer. Joga a rede lá. Encheu a rede, encheu os barcos, os caras eram pescadores. Ficaram bem de vida, sim ou não? Encheram vários barcos, irmão. Iam vender peixe, ia pagar conta, ia tudo. E aí, Jesus olhando, falando, agora vocês estão de bolso cheio, né? Então faz o seguinte, larga tudo isso aí e me segue agora. Eles podiam falar, pô, agora que eu tenho peixe? Agora eu não tinha nada. Agora que minha vida começou a melhorar? Agora que o negócio aconteceu, Jair? Agora eu vou abandonar tudo e vou seguir esse cabra? Agora, por que ele não chamou antes que eu não tinha nada? Tem muito crente que é assim, irmão. Agora, por causa da faculdade abandona Cristo, por causa do emprego abandona Cristo, porque agora, não, mas eu estou trabalhando muito, pastor. Então continua. Se teu trabalho te leva para o céu, glória a Deus. Se afunda nele aí. Se afunda nele. Vocês estão entendendo, irmão? Então, às vezes, a decisão, ela sai do campo da escolha. Eu preciso entender isso. Se eu continuo tendo a opção de escolha, irmão, é porque eu não tenho decisão por Cristo. Eu não tenho decisão por Cristo. Porque Cristo, Ele tira todas as minhas opções de escolha. Porque eu morri. E por isso, se eu morri, nada mais me afeta. Nada mais me afeta, irmão. Eu morri de verdade. E se eu morri, é isso. Se Deus mandar eu largar aqui e ir para outro lugar, eu vou largar. Vou largar, irmão. Eu larguei de Santos e vim para cá, porque Deus mandou. Se Ele mandar eu largar daqui e ir para outro lugar, eu vou, irmão. Mas, pastor, e sabe o que a gente acha? Olha só. Quando Deus vai mandar a gente largar para ir para outro lugar, Jair, a gente acha que vai ser algo melhor. Para nós, aos nossos olhos. Foi quando você largou a sapataria e foi para Minas. Estava melhor? Largou a sapataria e foi para Minas, irmão. Vai viver de uma ajuda de custo. Que é a maioria dos pastores. Assim. São poucas igrejas aí que hoje, num conceito geral, conseguem pagar um salário digno para um pastor. Pouquíssimas. Pouquíssimas. Igrejas mais antigas até conseguem. Igrejas novas, pouquíssimas, irmão. Dá uma ajuda de custo para um pastor. Para ele
pôr uma gasolina lá, fazer alguma coisa, comprar uma cesta básica, é isso aí. A maioria. Não é todas que conseguem, não. Mas, às vezes a gente acha, vai me levar para uma melhor. Aí Jesus fala assim, não, você vai, ó, seguinte, larga aí, põe na mão do Douglas aí, que você vai lá para Paraibuna agora. Vai abrir uma igreja lá em Paraibuna para mim. E aí? Não vai? Tem que ir. Porque é Deus que mandou, irmão. Eu não escolho mais. Entende? Não é mais escolha, é decisão. Então, se eu tomar essa decisão, vamos ver um outro aqui. Um chamado de Deus para um servidor público. Lucas 5, 27. 27 e 28, vou ler. Lucas 5, 27 e 28. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, que se tornou Mateus, assentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. E ele se levantou e deixou tudo, diga comigo, tudo. Em grego essa palavra significa tudo. E deixou tudo e o seguiu. Irmão, coletor de impostos, ó, tinha dinheiro. Tinha dinheiro, ele que fazia seu próprio salário. Ele era um publicano. E aí Jesus chama ele fala, largou e o seguiu. Decisão, irmão. Decisão, é sem olhar para trás. Quando eu decido, eu não olho mais para trás. Você decidiu pela sua mulher, não olha mais para trás. Agora é só para frente. Cristo, não olha mais para trás, agora é só para frente. Decisão é isso, irmão. Agora, ficar no campo da escolha, eu escolho, eu quero, eu não quero. A obra de Deus em nossas vidas, irmão, não é para satisfazer nossas necessidades, mas para nos dar um sentido. Essa é a obra de Deus. A obra de Deus não é satisfazer necessidade de ninguém, irmão. A obra de Deus é para dar um sentido para a minha vida, para a sua vida. Você sem a obra de Deus, você sem caminhar, sendo útil, sendo a árvore plantada que cresce, você não tem sentido nessa vida. Você não tem sentido, irmão. Não existe sentido um cristão. Sabe o que a palavra de Deus diz lá em Romanos? Sabe o que Paulo fala? Fala assim, a natureza geme por quê? Por quê, irmão? Fala aí, quem sabe? Ah, não é pela manifestação de Jesus Cristo? Não é pela manifestação do Espírito Santo, Cláudia? É pela manifestação da Cláudia. É isso que a natureza espera. É isso que a humanidade espera. É isso que a terra espera. O manifestar da Evelyn, o manifestar do Abraão, o manifestar do Douglas. E aí a gente pega e quer virar um fruto gostoso. Eu sou bonitinho, lindinho de Jesus. Mas a natureza clama, geme, esperando você se manifestar. Filho de Deus. É isso que a natureza quer, é isso que o mundo espera. E a gente fica esperando, e a gente fica num campo, não, mas eu escolho. Eu quero escolher, Jair. Quer escolher, irmão? Isso vai para um restaurante. Restaurantes escolhem, pega o cardápio, eu quero esse prato hoje, eu quero peixe. Com Jesus não tem escolha, tem decisão. A minha vida está decidida. Eu caminho com Cristo. Cristo, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Cristo, como o Senhor quer que eu viva? Cristo, eu vou, eu faço, eu não faço. Cristo, eu estou sendo afrontado nesse trabalho. Eu saio ou não? Eu não, fica. Porque eu vou te honrar aí. Então sai, então eu saio. É Cristo que manda, irmão, não é eu mais. Se eu estou mandando, eu preciso decidir. Eu preciso decidir, irmão. É muito forte isso, irmão. Nós temos uma ideia que todo o projeto de Deus é nos levar para o céu. Mas não é não. Não é não. Diga para o seu irmão, o projeto de Deus não é te levar para o céu. Não é te levar para o céu, irmão. Não é o projeto de Deus. Não é. Entenda o que eu estou falando. Não é o projeto de Deus, irmão. O céu é para onde voltamos depois de cumprir nossa missão. O projeto dele é aqui. O céu é para onde voltamos. Olha só, deixa eu fazer, não estou falando bobeira aqui não. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus veio aqui, ficou quanto tempo na terra? Sem fazer nada. 30 anos. Com 30 anos ele começou. E com quantos anos ele morreu? 33. Por quê? Ele morreu, ressuscitou e ficou mais 50 dias aqui na terra. Pregando o quê? O reino de Deus, o evangelho, o reino do Filho do seu amor. É isso que ele ficou pregando. E depois que ele passou esses 3 anos, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com Jesus, irmão? Ele subiu para onde? Opa, peraí.
Mas por que ele não ficou na terra? Era tão bom. Jesus era tão bom, irmão. Por que ele não ficou? Porque ele cumpriu a missão. Ele cumpriu o que ele tinha que cumprir. E aí ele voltou para de onde ele veio, irmão. E nós somos de lá. E nós vamos voltar para lá. Mas precisamos cumprir nossa missão. Então eu não estou aqui de passagem. Um estilo de vida legal, Deus vai me fazer. Não, irmão. Não. Acorda. Desperta, tu que dormes, igreja. Não é assim, não. Mas eu estou aqui. Eu vou ser o queridinho de Jesus. Irmão, não tem queridinho de Jesus, não. Aqui Jesus sabe o que quer? Quer que você seja crucificado em praça pública, para que o teu sangue seja derramado e várias pessoas aceitem a Jesus. É isso que Jesus quer de nós. Que nós sejamos chicoteados e dando glória a Deus por Ele. É isso que Jesus quer de nós, irmão. Aqui no Brasil não vai acontecer. Infelizmente, porque se acontecesse, ia começar a filtrar a igreja. Ia começar a separar os crentes dos meninos. E os meninos iam tudo embora. Mas, irmão, o evangelho é cruz, é morrer. Evangelho não é ter um estilo de vida legal, não. Não é estilo de vida, evangelho, irmão. Evangelho não é estilo de vida, irmão. Então, o propósito de Deus na vida de um cristão não se cumpre no céu, irmão. Se cumpre na terra. Então, do Pai Nosso diz o quê? Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Assim na terra como é no céu. Qual é o meu propósito aqui na terra, irmão? É ir para o céu? Se você só está esperando isso, a gente te manda para um país que tem eutanásia, você já aceitou Jesus, vai lá para um país que tem eutanásia, você morre e vai, filho. Para de dar trabalho aqui. Se o teu propósito é chegar no céu, você vai. Você crê que é crente? Já vai. Mas se não, irmão, tem uma missão para nós aqui na terra. Tem uma missão para a igreja na terra, irmão. Tem uma missão do cristão na terra, tem uma missão dos crentes. Nós precisamos caminhar nessa missão. Nós não podemos ser inerte, não. Pessoa do nosso lado indo para o inferno, um aqui na esquina, outro ali na esquina, uma pessoa na nossa frente, nosso vizinho indo para o inferno, e a gente, glória a Deus, eu vou domingo para a igreja. Obrigado, Senhor. Quando o Senhor voltar, eu vou para o céu. Aleluia. Vai para o céu. Será? Será que nós vamos agir assim, irmão? Pastor, que palavra dura. Glória a Deus, irmão. Se você sair daqui renovado e caminhar com o propósito de Deus, que venha mais palavras duras aí. Agora, se você for frouxo, não vem mais, porque aí você não está preparado para ouvir mesmo. Você entende? Irmão, chegou. Não é tempo de brincadeira, não. É tempo de viver o evangelho de Cristo, que faz o povo morrer para nascer de novo. Morre e nasce outra vez. E aí nasce diferente, nasce sendo Cristo, igual a Cristo, semelhante a Ele, tendo a mente de Cristo. É assim, irmão. Aí eu bato no peito, eu tenho minhas opiniões. Então fica com ela, irmão. Lá você compartilha com o diabo lá no inferno as tuas opiniões. Porque o diabo vai estar muito preocupado com as suas opiniões. Ele vai falar, nossa, que opinião da hora essa. Te tirou do céu. Pô, irmão, vamos ser sérios com as coisas de Deus. Vamos olhar e falar, né, é uma missão, eu sou filho de Deus. Poxa, assim como Jesus, eu estou caminhando, irmão, vai chegar um dia, sua missão acabou já, venha. Até Jesus voltar é assim, irmão. E glória a Deus que a gente vai poder louvar a Deus, e vai chegar no enterro do Jair, e vai dar glória a Deus, e a gente vai cantar louvor, e vai falar, nós vamos nos encontrar, Jair. E é assim, irmão. E é desse jeito, e glória a Deus que vai ser assim. Porque, sabe por quê, irmão? Porque essa é a missão. Então, enquanto eu estiver aqui, combati o bom combate. É legal falar. Mas às vezes eu penso, sabe? Eu fui em um enterro uma vez e eu pensei em falar isso do rapaz. Aí eu fiquei pensando, será que combateu mesmo? Eu não sei. É complicado. Combater um bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Então, irmão, é cumprir a missão. Deus tem uma missão para você, que não é igual a minha. Não é igual. Você não vai ser pastor, não precisa ser igual a eu, não. Mas descubra a sua, irmão. Descubra a sua. Você não vai ser igual a eu. Você não vai ser igual ao Jair. Aqui é interessante, irmão. Vou falar uma coisa para você. Eu não me acho pregador, eu não me acho. É uma consequência do meu ministério. Eu não me acho bom pregador. Eu não me acho. Eu acho que o pastor da igreja que ministra melhor que eu é o Jair. A minha opinião, ele ministra muito melhor que eu. Muito mais clareza nas ministrações dele. Eu gosto muito da ministração dele. Mas eu não sou tão pastor quanto o Douglas é. O Douglas é muito mais pastor do que eu. Eu me acho muito mais líder. Eu me acho muito líder.
Então, eu menos pastor do que líder. Ele tem uma paciência que você ficar 5 horas falando com ele, ele vai te ouvir, irmão. Ele vai ficar te ouvindo. Eu não tenho. Eu já vou falar, vamos, irmão, fala logo aí para a gente ir embora. Eu não tenho a paciência que ele tem. Por isso que eu acho que ele é mais pastor do que eu. Há uma unção pastoral nele muito maior do que a minha. Mas há eu acredito que os dois não sejam tão líderes como eu. Então você entende? Ninguém é igual a ninguém. Não é para você ser igual a mim. Não é para você fazer o que eu faço. Não é para você. Mas é fazer a sua missão, que Deus espera de você. Não na igreja, mas como cristão. Porque quem geme pela sua manifestação é a natureza, é a terra, irmão. A terra está pulsando, esperando você se manifestar. Então não é ser o que eu sou, não é fácil. Não é estar toda quarta, quinta na igreja. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando ser a manifestação de Cristo na terra. Onde Deus está te colocando. E seja, irmão. Seja. Talvez essa é a coisa que te falte. É ser o que Cristo espera que você seja. Vocês estão me entendendo? Não estou bravo, não. Só quero que você receba aí como tem que ser. Então, o propósito de Deus na vida de um cristão, irmão, não vai se cumprir no céu, irmão. Vai se cumprir aqui, ó. O propósito de Deus para você está aqui, ó. É aqui. Entenda isso. Jesus, quando cumpriu o seu propósito na terra, ele voltou para casa. E assim, todos nós que cumprimos nossos propósitos, voltaremos para casa. Olha só, deixa eu parar para pensar isso aqui com vocês. Eu já estou acabando já. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu quero que vocês reflitam. Eu sou um pouco filósofo, fazer. Quando você pensa assim, que Jesus falou, estou indo preparar morada para vós. Jesus falou isso, né? Olha, eu vou deixar o Espírito Santo aqui, vocês não vão ficar sozinhos. E eu estou indo preparar, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Quando você pensa assim, realmente, fechando os seus olhos, imaginando essa cena, você pensa que vai ter um conjunto habitacional e você com a sua casinha, o outro com a sua casinha, o outro com a sua casinha, cada um se trancando com um frigobar lá dentro e vivendo feliz? Ou você pensa que vai ter uma mesa imensa e vai ter uma cadeira para você nessa mesa? Como que você pensa? Porque isso vai falar muito como você enxerga o reino de Deus. Porque, às vezes, a gente está vivendo o reino de Deus assim. Eu estou trancado na minha casa, está bem, não me falta comida, eu tenho meu frigobar cheio, pá. E aí a comunhão? E os irmãos? E a comunidade? Como é que está? Como é que anda? Como é que vive? Porque o reino é diferente, irmão. Eu entendendo Jesus, conhecendo Jesus, lendo os evangelhos, depois muito mais assistindo The Chosen, eu olho para Jesus, eu não consigo enxergar Jesus numa casa e eu em outra. Eu não consigo enxergar isso. Eu não consigo enxergar Jesus num lugar e eu em outro. Eu consigo enxergar uma mesona e Jesus dando risada com a gente, comendo com a gente, todo dia. Todo dia. É assim que eu consigo enxergar Jesus. É assim que eu consigo enxergar. Então, mas eu começo... Eu gosto de mostrar para Jesus que isso é tão verdade na minha vida, fazendo isso com vocês. Tendo mesa com vocês, comendo junto com vocês, fazendo um almoço aqui na igreja. Eu gosto de enxergar esse pedaço do céu dessa forma. E é assim, irmão. Porque se você está enxergando que vai ter uma casinha sua lá, com um númerozinho na rua tal, que essa vai ser minha casa, e eu vou estar lá dentro com o meu frigobar, e quando eu quiser eu saio, não vou precisar me socializar com aquele que eu não gosto daqui? Acho que você está enganado. Você está pensando num lugar diferente do que o Evangelho e a Bíblia mostra. Então isso precisa estar claro no meu coração, no seu. Você está entendendo? Vocês estão comigo? Jesus não é uma escolha de quem precisamos, irmão. Jesus é a decisão de quem o conhece. Se você conhecer Jesus de verdade, você vai tomar uma decisão por ele. Agora, quando você só precisa de Jesus, você só está escolhendo. Eu preciso que Jesus mude minha vida, eu preciso que Jesus mude meu marido, eu preciso que Jesus mude minha história. Enquanto você está conhecendo só aquele que você precisa, você vai ficar só escolhendo ele. Agora, se você conhece de verdade quem é Jesus, que te trouxe vida eterna, que te salvou das trevas, aí você decide por ele. Você fala, Jesus, eu quero caminhar contigo. Enquanto Jesus não for nossa escolha, nós somos nosso Senhor e Senhor dele. Ele tem que ser a nossa decisão para que ele se torne o nosso Senhor verdadeiro.
Ele é quem manda na minha vida. Ele é quem manda no meu coração. Ele é quem manda em mim. Ele é quem manda em você. Não eu que mando em mim. Não eu que escolho por mim. Não, é Ele. Uma vez que um homem... Eu vou contar uma historinha aqui que eu coloquei aqui, que eu tinha ouvido ela muito tempo atrás e veio à memória. Teve uma vez um homem foi viajar de avião e a aeromoça perguntou para ele, você vai jantar? Aí ele perguntou, quais as opções? Ela disse, sim ou não. Sim ou não. Essa é a opção. A gente acha que o evangelho é um cardápio, irmão. Mas a opção é sim ou não. Você quer morrer para caminhar com Cristo? Qual a escolha que eu tenho? Sim ou não? Ou eu quero morrer para caminhar com Cristo, ou não. E aí eu caminho do jeito que eu quero, da forma que eu quero. É importante entender, irmão. Às vezes nós temos um relacionamento como se tivéssemos escolhas. Não há escolha entre vida e morte, irmão. Há decisão. Não há escolha. Entre vida e morte, quem vai querer a morte, irmão? A decisão. Eu decido viver com Cristo. Eu decido caminhar com Ele. Eu decido. Não importa o que estiver acontecendo, irmão. Não importa, não importa. Irmão, você conhece a história? O Paul Wing-Shu, né? Aquele que tem a maior igreja aqui. Num dos livros dele, ele conta que aquela família que de chinês, o exército chinês lá foi pegar a família para ia enterrar a família, né? Viva. Eles enterravam vivo. Fazia o buraco, colocava a família lá. Vocês têm outra última oportunidade. Vocês negam a Cristo? Aí disse que o pai pegou na mão do filho, da mulher, falou assim, filho, fica tranquilo, que ainda hoje nós vamos nos ver no paraíso. Não fica tranquilo. Pai, mas se a gente negar e depois voltar, ele, filho, fica tranquilo. E aí os soldados com a pá enterrando eles vivos, irmão. A família inteira. E eles segurando na mão e cantando louvores a Cristo. Não era desespero. Sabe por quê? Porque eles tinham decidido e sabia para onde Cristo estava os levando. Entende isso? Às vezes a gente decidiu por Cristo, mas fala, se Cristo vir hoje assim, falar, Evelyn, deixa eu te levar, eu vou te levar para ficar comigo. Não, Senhor, pelo amor de Deus, ai, minha vida, minha família, meus... É isso aí que te impede de estar em Cristo, de verdade. Irmão, se Cristo aparece na minha frente hoje e fala assim, eu quero te levar para ficar comigo, agora, ó, eu pulo nos braços dele, filho. Mas, pastor, e sua família, e sua filha, ela precisa tanto de você. Irmão, se Deus não for capaz de cuidar dela melhor do que eu, então eu paro de servir esse Deus. Eu paro de servir, irmão, vou embora agora. Deus, se o Senhor não tem condição de cuidar da minha família melhor do que eu paro de seguir o Senhor. Então não tenho preocupação de morrer. Se Cristo quiser me levar hoje, leva. Irmão. Minha família vai ser cuidada por Ele. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, irmão. Agora, se eu tenho medo, e talvez, Senhor, mas se Cristo vir hoje, faz essa pergunta para você, e vir te chamar, falar, vem comigo, Jair. Não, mas como que vai ficar? Não. Então quem tem um controle é você, não é Cristo. Quem tem um controle é você. Eu estou sendo bem radical nas coisas hoje mesmo. Só para a gente refletir muito como que a gente está caminhando com Cristo de verdade. Jesus não nos oferece a escolha de qual estilo de vida eu desejo, irmão. Jesus está nos apresentando uma responsabilidade de decidir entre a vida e a morte. Não é uma escolha de que estilo de vida eu quero ter. Caminhando com Cristo. Talvez muitas igrejas possam pregar isso. Olha, vem para Cristo que você vai ser diferente, vai ter um network, você vai começar a andar, vai ser mais aceito pela sociedade. Não, como me perseguiram, vão te perseguir também. Foi o que Cristo falou. Como me perseguiram, vão perseguir vocês por causa do meu nome. Então ele não oferece um estilo de vida, irmão. Ele oferece uma responsabilidade de uma decisão entre a vida e a morte. Qual que você escolhe? Essa é a responsabilidade. E quem decide sou eu. Essa eu posso escolher. Essa eu posso escolher. Eu vou para a vida ou para a morte. Essa é a decisão que eu preciso tomar, irmão. Essa é a minha responsabilidade. Hoje temos que decidir em viver debaixo da vontade ou continuar existindo em busca dos nossos interesses, irmão. Porque uma coisa ainda nos falta. Qual é? Qual é a coisa que te falta? Para decidir por Cristo de verdade. É uma palavra dura, irmão. Dura. Mas eu vou falar uma palavra que te leva para o céu. É uma palavra que te leva para o céu. É uma palavra que muda teu caminhar nessa terra. É uma palavra que mostra para você que você é alguém que Deus confiou algo.
Ele confiou algo na sua mão, como filho dele. Ele não te chamou por filho à toa. Ele te chamou por filho para você representar ele aqui, ó. Até o dia que a sua missão acabar e ele te levar. Até o dia que a sua missão acabar e ele falar, vem comigo. Posso falar uma coisa para você também? Um entendimento que eu tenho sobre santidade. Por que eu tenho que ser santo, Jair? Para agradar a Deus? Eu tenho que ser santo por quê, irmão? Para eu me aproximar mais de Deus? Tem como me aproximar de quem mora dentro de mim mais do que já está? A santificação tem a ver com outros, não comigo. A santificação testemunha para outros que o Cristo está fazendo em mim. A santificação tem a ver com os de fora, irmão. Quando eu me santifico, quando eu estou sendo purificado, caramba, esse cara era, não é mais. Esse cara, olha como ele caminha, parece Jesus na terra. E aí as pessoas começam a ser atraídas. A santificação tem mais a ver com os de fora do que comigo, irmão. Por isso que Deus pede para santificar, irmão. Para que as pessoas vejam como viram ele e se achegaram, vão ver nós e vão se achegar também. Então a santificação, olha a responsabilidade, irmão. A santificação não é apenas para mim. Então eu posso escolher se eu quero ou não quero. Ah, eu não sou assim, mas Deus me aceita desse jeito. Não, não, irmão. Eu não posso escolher. Sabe por quê? Porque eu estou testemunhando. Os outros estão vendo. Ou eles estão se achegando por minha causa ou estão se afastando por minha causa. E isso é muito sério, é uma responsabilidade. Eu quero orar com você, fica de pé. Eu quero orar com você.